está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar. Então, é um evangelho muito rico hoje, Marcos, naquele tempo, linguagem litúrgica, kairós, é todo o tempo, na hora que é anunciado o evangelho acontece. Tem um dito aqui, várias missas, tem um tempo histórico, que é o tempo já aconteceu, Jesus já esteve aqui, já morreu, ressuscitou, ascendeu, hoje é a festa da ascensão. E o tempo kairós, que na hora que é anunciado o evangelho acontece para aquele que acredita, para aquele que segue e acredita. Jesus se manifesta aos 11 discípulos, 11 porque um já tinha morrido, tinha se matado porque traiu e não aceitou o perdão, né? Se fechou para a graça. Esse é o grande dilema, o grande drama do pecado, porque o pecado pode levar a pessoa a se fechar e depois até a cometer suicídio, né? Que foi o caso de Judas. Certamente tinha perdão para aquilo que ele fez, tem perdão para qualquer pecado, mas aí a pessoa tem que ter humildade de reconhecer, né? Se não tem humildade e não reconhece, se fechar, pode acabar acontecendo o que aconteceu, né? Ele tirou a vida dele, está no inferno. Aí você pergunte a ele, eu não sei, né? Se ele conseguiu se arrepender, né? Você tem ainda o último momento, se ele conseguiu dentro dele se arrepender. Se não, está no inferno, né? Infelizmente. Então eram 11 porque um tinha traído, mas Pedro também traiu, né? Pedro negou, né? E negar é trair. Mas Pedro pediu perdão, chorou o pecado. Essa é a diferença entre Judas e Pedro, né? Porque Judas não tem sinal de arrependimento. Pedro, sim. E disse, depois foi escolhido Matias, né? Em Atos, Matias vai ser escolhido, Atos 1, final do primeiro capítulo, Maria presente na igreja, e Matias vai ser escolhido ao grupo de 12. Por que 12? Porque 12 eram as tribos de Israel, e a Igreja Católica é a continuação das tribos de Israel. A Igreja Católica é a continuação do Antigo Testamento, tá certo? E disse-lhes, o pessoal que mexe no microfone só faz atrapalhar a missa. Eu só queria saber quem é, eu queria só pegar quem é que está mexendo nesse microfone, né? Sente mais 10 anos de purgatório, quem está mexendo. E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. O Senhor então se manifesta aos 11 e fala o seguinte: ide pelo mundo inteiro. Primeira coisa, é uma ordem, ele não está pedindo para ir não, ele está mandando, né? A gente tem uma ideia muito errada assim de Nosso Senhor, né? Nosso Senhor, ele mandava, né? Aqui é ordem, tá certo? Ele mandou ir no mundo inteiro. Isso ele mandou há 2000 anos atrás. Até hoje não fomos. Até hoje a igreja não foi no mundo inteiro. No mundo todo hoje só 1/7 é cristão. E cristão daquele jeito, né? Você perguntar aí fora quem é cristão, todo mundo diz que é. Mas
1/7, quer dizer que tem 7 vezes mais gente que não sabe nem o que é cristão. A maioria não sabe o que é cristão. Então o Evangelho ainda não foi anunciado do jeito que Nosso Senhor mandou. Ainda hoje não foi anunciado. Quanto tempo Ele mandou isso, até hoje a igreja não fez, né? A igreja nós, né? A igreja é missionária, e cada um de nós é missionário. E anunciar o Evangelho a toda criatura. Segunda ordem, anunciar o Evangelho. É obrigação, não é se eu quiser não. Aí eu vou anunciar só se eu quiser. Não, você tem que anunciar, é uma ordem. Não é nem um pedido, é uma ordem. Então eu tenho obrigação de anunciar o Evangelho. Certo, certamente os apóstolos, porque eles que foram enviados em missão. Apóstolo é aquele que é enviado para anunciar o Evangelho mesmo, né? E discípulo é aquele que segue. Então os apóstolos, papa, bispo, padre, têm a obrigação, é minha obrigação de anunciar. Se eu não anunciar, Nosso Senhor vai pedir conta. Cadê que você não anunciou? Por quê? Né? Então são 2 ordens, e pelo mundo inteiro não foi feito ainda. Anunciai o Evangelho a toda criatura. Evangelho é a própria pessoa de Nosso Senhor. O que eu vou anunciar? Anuncie Jesus. Certamente para anunciar Jesus tem que conhecer, tem que ler a palavra de Deus, né? Então um católico que não pega nem na Bíblia, vem uma missa uma vez por semana, escuta, mas durante os outros dias não pega nem na Bíblia, aí eu não entendo. Nem o Evangelho do dia lê, aí eu não entendo. É porque eu não tenho tempo. Você tem tempo para quê? Um bocado de coisa, só não tem tempo de ler o Evangelho. 5 minutos por dia para ler o Evangelho. Devia ler a Bíblia toda, né? Se realmente está interessado, sala de aula eu mando logo, ler a Bíblia toda, do começo ao fim. Tem 1 ano para fazer isso, né? Porque senão não vai entender. Aí vem uma vez por semana na missa, e agora essa invenção de fechar a igreja, sou eu que estou fechando não, viu? Estou obedecendo, mas não estou fechando. Depois, durante a semana, não pega nem na Bíblia. Aí realmente não dá não. Como é que você vai anunciar? Como é que você vai entender? Você tem que rezar o texto, você tem que adorar, você tem que comungar, você tem que confessar, e tem que ler a palavra de Deus. A maioria se habituou a não ler nada, e diz que é cristão, católico. Não sei que cristão é esse, né? Quem crê e for batizado será salvo. Mas 2 coisas, o Evangelho é muito rico. Primeiro tem que acreditar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, só que faz a vontade de Deus. Mas eu tenho que acreditar. Acreditar em quê? Em Nosso Senhor. Concretamente, 10 mandamentos da lei de Deus, 5 da igreja. Mais uma vez eu insisto, católico que não lê a palavra, que não segue os mandamentos da lei de Deus, que não segue o mandamento da igreja, é católico de quê? Só para dizer que é católico? Às vezes não sabe nem quais são os 10 mandamentos da lei de Deus. Está lá em Êxodo 20, leia. Êxodo 20, está lá os 10 mandamentos. O Deuteronômio 5 está lá. Ou pega o catecismo da igreja, tem que ler. Tem nossos cursos aí sobre catecismo. E os mandamentos da igreja. Um deles é vir à missa todo domingo. Estão fechando as igrejas, não sou eu. O outro é pagar o dízimo. Vocês confessam quando não vem à missa, mas não confessam quando não paga o dízimo, né? É mandamento da igreja. É mandamento da igreja. E não adianta só pagar dízimo em comunidade, não. Porque o mais importante é a paróquia, não é a comunidade, não. A célula da igreja é a paróquia, não são as comunidades. Leia o que o Bento XVI escreveu sobre isso. E for batizado, a primeira coisa é crer, seguir a lei de Deus, depois tem que ser batizado. Escutei já até bispo dizer que nunca batizou ninguém para respeitar as religiões dos outros. Perdeu tempo, seu bispo, você devia ter batizado, né? Daqui a pouco, quando permitir, eu não posso fazer o que eu quero, vou voltar ao batizado aqui. Nós estávamos batizando 8 por domingo, todo domingo, aqui na São José, e vai ter batizado lá atrás, nas placas também. É a porta de entrada para a igreja católica. Agora, certamente não adianta só ser batizado e depois fazer o que quiser na vida. É batizado, às vezes só por uma questão social, né? Muitos querem batizado particular, aí faz aquela festa. Eu não faço batizado particular,
O batizado é comunitário, é da comunidade. A principal festa da comunidade é para botar o menino na comunidade, para que ele cresça na comunidade, para que ele venha confessar, comungar, participar da igreja na comunidade. Mas se quer tudo é missa particular, é não sei o que, não tem esse negócio particular, é da comunidade, que é a igreja. Aí perde a noção da comunidade. Então, é minha obrigação como padre batizar, obrigação do bispo, do Papa. Certamente o Papa tem mais obrigação do que nós, né? Porque toda a igreja está sob a responsabilidade dele, mas é obrigação do padre batizar. Não pode dizer que não quero batizar, não. Tem que ter aquele curso. Aqui em Fortaleza o arcebispo liberou o curso por causa dessa pandemia, mas depois que for batizado se compromete a fazer o curso. Quando abrir o curso aqui é compromisso, e se não fizer, responde diante de Deus. Religião é coisa séria, né? Eu não estou lá para ver, mas Deus está vendo, né? Se você se compromete a fazer o batizado da criança e depois fazer o curso, se você não fizer, é você e Deus. No dia que você se encontrar com ele, você vai ter que dizer por que não fez. Não é a mim. Eu estou explicando como deve ser feito, né? Quem não crê será condenado. É a mesma ideia, é mais do que a ideia, né? A mesma verdade que está no Evangelho de João. Quem não crê já está condenado, né? Nosso Senhor fala isso claramente em João, né? O primeiro pecado é não crer. É o pecado do mundo que não crê. O mundão aí fora, ele não acredita mais. E porque não acredita, segue doutrinas contra a doutrina católica. Espiritismo, macumba, maçonaria, tudo isso é contra a igreja católica. Mas estão fazendo. Tem gente que vai a macumba, quer comungar, vai a espiritismo, quer comungar, é maçom, quer comungar. Não pode. Participa de seitas de reencarnação oriental, igreja não sei o que, igreja cientificista. Não pode comungar. Pronto. Um bocado de doutrina hoje que estão inventando contra a doutrina católica. Os jovens são muito impressionados com isso. Tem até, eles outros você vê nas internet, tem um círculo, não sei se vocês já viram, um círculo, aí metade preto, metade branco. Já viram isso? Aquilo é reencarnação. Aquilo é reencarnação. A yoga tem isso. Vários movimentos hoje têm isso. Pode fazer, não pode seguir, não. Um círculo, aí tem um negócio assim meio, né, um Szinho dentro. Aquilo quer dizer que são duas forças, do bem e do mal, que dominam o mundo. Não, o bem é muito maior. É contra a doutrina católica. Aí muita gente embarca nas doutrinas de hoje. Aí você pode seguir essa doutrina e ser católico? Não, pode não. Você tem que fazer uma opção, né? Ver como o evangelho de hoje é importante. Então, se não acreditar, não é que vai ser condenado, você já está condenado. Já está condenado aqui. A condenação depois daqui é só uma consequência. E se crer, já está salvo. É essa a verdade dos evangelhos. Se eu acreditar, eu já estou salvo. Nesse ponto os crentes têm até razão, né? Que estou salvo. Nesse ponto, se acreditar, já está salvo. Mas acreditar é seguir a lei de Deus e a lei da igreja. Não é só dizer. Que aí volta os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 da igreja. Os sinais, depois o Senhor fala que tem sinais para aqueles que creem, né? O que crerem. Quais são os sinais? Isso eram sinais que aconteciam no início da igreja e acontecem ainda hoje. Expulsarão demônios, exorcismo. Na igreja tem? Tem. Ainda hoje é. Todo padre, ele recebe o ministério do exorcismo. Tem gente que diz, eu vou para o padre fulano de tal que é exorcista. Você está errado, porque todo padre é exorcista. Pode na sua cabeça que todo padre é exorcista. Não tem nenhum que não seja, porque ele recebeu o ministério. Agora, quem é que exercita? Todos estão exercitando? Não, só quem é o bispo dá autorização. Essa é a diferença. Mas todo padre é exorcista. Em tese, todo padre pode fazer exorcismo? Certamente. Só que porque teve abuso ao longo da história da igreja, então hoje tem um decreto do Vaticano dizendo que só com autorização por escrito do bispo. Senão não faz. Se fizer, desobediência.
Se fizer, está na desobediência. Aí o demônio pode sair e entrar em você. Está na desobediência, aí é com você. Mas todo padre é exorcista. Exorcista não é só o padre Lara, que a reza de trás, o padre... Você está enganado. Qualquer padre, né, o mais simplesinho, ele é exorcista. Mas tem que ter autorização. Essa é a doutrina da igreja. E a expulsão do demônio é no nome de Cristo. Ninguém expulsa demônio no seu nome, né? Ninguém tem autoridade para expulsar o demônio, né? A gente contra o demônio, nós perdemos de feio. Mas o demônio contra Jesus, ele perde de feio. Tem nem graça. Então, eu vou expulsar em nome de Nosso Senhor, porque é Nosso Senhor que tem autoridade. Para expulsar em nome de Nosso Senhor, eu tenho que estar na graça. Primeira graça, obedecer à igreja. Se eu não tenho autorização, posso fazer? Não, posso não. Se fizer, desobediência. Já está fora da graça de Deus. Aí é você e o demônio, né? Depois, falarão novas línguas, que é o dom das línguas. Esse dom existia no início da igreja, para toda a igreja, que chama glossolalia. Glossolalia. Lalos é falar, glosso é língua, grego. Então é o dom das línguas. É você falar diversas línguas que você não conhece. No Vaticano II, como consequência do Vaticano II, surgiu um movimento na Igreja Católica chamado Renovação Carismática Católica. Ouviram falar já nesse movimento? Sim ou não? Pronto. Esse movimento ressuscitou, vamos dizer assim, o dom das línguas. Mas esse dom não é só da renovação, não. Ele já existia no início da igreja. Era muito comum. E ele nunca desapareceu, não. As pessoas, porque desapareceu, não. Muitos santos continuaram com esse dom. Não era mais assim toda a igreja, porque a igreja se fechou. Mas muitos santos tinham esse dom, sempre tiveram. O que é falar outras línguas. Você pega Coríntios, que Paulo vai dizer, é um dom de oração, por exemplo. Mas é um dom, Paulo também vai dizer, que tem que ser em prol da comunidade. Não adianta você falar em língua o dia todinho e você não está nem aí para a comunidade. É melhor não falar. E ele vai mais além. Ele diz que tem também aquele que interprete. Não adianta falar se não tem uma interpretação. E a interpretação, e geralmente você não tem tudo não. Ninguém tem dom de língua e interpretação. Isso tem não. Um tem um, outro tem outro. Por quê? Porque é da comunidade. E tem que fazer isso em ordem. São 3 coisas que Paulo fala, entre várias. Primeiro, pode rezar em línguas. Segundo, tem que interpretar. Terceiro, com ordem. Com ordem. Um fala, outro interpreta, cala, outro... É assim que Paulo via as coisas. Não sei se está sendo feito assim, né? Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Aconteceu com Paulo. Serpente picou ele nas viagens lá apostólicas, não aconteceu nada com ele. Não estou dizendo com isso que você vá agora atrás de serpente e bote o dedo, não, que é problema seu, né? Aí é você. Eu estou dizendo que com Paulo, né, ele tinha uma fé muito grande, aconteceu. Com São Bento, quiseram envenenar ele, envenená-lo. Os irmãos dele, do mosteiro, quiseram envenenar São Bento. Aí botaram o veneno no vinho. Eita, vou até ver esse vinho hoje aqui. Da mais Aparecida, minha amiga. Aí ele fez o sinal da cruz. Aí o cálice espatifou. Ele desconfiou. Ele fez o sinal da cruz e o cálice caiu no chão. Aí ele foi salvo. Então tudo isso aqui acontece. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Aqui eu tenho experiência, né? Não por causa nós fazemos oração, mas pelo sacramento da unção, que é muito mais importante. Já 5 vezes, sacramento da unção, pessoas que estavam enganadas não morreram. E até hoje a medicina não sabe o que dizer, não. Pessoas que tinham feito 3 cirurgias, aneurisma, que saiu do hospital antes da 3ª cirurgia, o médico me disse, ou morre ou fica aleijada. Realmente ela saiu aleijada do hospital, mas um mês depois estava dirigindo um carro. Até hoje a medicina não sabe o que dizer.
Outra, a mesma coisa, cinco casos aí que eu peguei, por causa da unção, as pessoas não morreram. Outra mãe médica estava na UTI, a mãe disse, vai morrer, padre, tem infecção generalizada, unção. Perguntei se ela acreditava, ela estava toda entubada, só fez assim com os olhos. Depois tem a fé. Saiu 2 dias depois, né? A menina que ia nascer morta. A mãe veio falar, gente rica aqui, Fortaleza, dono de hospital. Aí eu disse, reze, entregue a Deus. Já tinha ido para os Estados Unidos, para todo canto. Aí pediram que eu batizasse a menina. Aqui foi até o batismo, foi nem unção. Ia batizar, ela ia nascer, daí a poucos dias ia morrer. Família toda de médico. Tinham feito tudo. Aí eu fui. Mas dentro de mim, foi uma sexta-feira, dentro de mim, eu não dormi essa noite de quinta para sexta. O pai já tinha comprado o caixão para a menina. Eu não dormi, aquele negócio, essa menina não tem nada não. Me veio, mas eu não disse, porque você dizer podia estar enganando, né? A família, se eu dissesse antes, essa menina não tem nada não. E se fosse coisa minha, aí eu não falo, fiquei só com aquela, essa menina não tem nada não. Aí eu batizei. Hoje tem 3 anos a menina. Já vieram até aqui, terminar o batizado aqui, porque foi um batizado muito simples. E por aí vai. Outro teve um ataque cardíaco, ficou 15 segundos desacordado. Aí UTI, 1 mês. Os médicos, se sair, sai morto, não tem mais jeito não. Saiu. Então, a unção dos enfermos, que é essa cura que Nosso Senhor fala, certo? Então isso acontece? Acontece. Imagine quantos padres, né? Porque isso que eu sei, porque às vezes a pessoa é curada e não diz, né? Tem vergonha às vezes de falar. Eles ficarão curados. Então a unção dos enfermos também não é extremoção, é outra ideia errada, né? Às vezes esse período de doença, se você já tem uma certa idade, venha receber a unção, e depois vai para o hospital, corre, não sei o que, aí chama o padre. Não pode nem entrar no hospital não, com essa doença aí. Então não é extremoção, não é gente que está morrendo não, é uma concepção errada. É unção mesmo. Está doente, tem uma certa idade, venha receber, para não estar nesse alvoroço de correr, vai para o hospital, fica a família aí ligando toda. Não pode entrar no hospital não, com esse negócio aí, nem tem médico para ir, nem tem padre para isso. A comunidade tem que entender que tem que receber a unção antes, e essa unção vale para o ano todo, não é imediato não, né? Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, que é a festa de hoje, que é a festa da Ascensão, e sentou-se à direita de Deus. Até hoje, Nosso Senhor está à direita do Pai, e Ele virá julgar a todos nós. Tudo aquilo que a gente faz, que não faz, que deixa de fazer, que pensa, que tudo vai ser julgado, tudo. Isso não adianta se esconder, esse negócio de fazer, eu vou me esconder de quê? Deus vê tudo, depois a gente não se esconde de ninguém, nem de nós mesmos, né? Então, tudo na nossa vida a gente vai ser julgado, até o sentimento, até o pensamento, tudo. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte, começaram a pregar, que foi uma ordem que Nosso Senhor deu lá no início do Evangelho, mas como eu falei, até hoje não está completo. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que acompanhavam. E ainda hoje, Jesus ele acompanha a igreja com sinais, né? Principal sinal, tem gente que vai correr sinal, tem um profeta lá, corre. Não, o principal sinal são os sacramentos da igreja católica. Acabei de dizer, 5, falei em 4, tem mais um. 5 cura pela unção. A confissão, que perdoa, para que cura maior? A pessoa que faz uma confissão bem feita, está no céu já, naquele momento, né? Se realmente é uma confissão bem feita. Confissão bem feita, a gente tem que pensar no pecado antes. Tem gente que a gente confessar não sabe nem o que vai dizer. Você tem que pensar antes, qual foi o pecado, é esse. O que está lhe encomendando é isso, é isso. O que eu fiz de errado? Isso. É isso a confissão. E depois está arrependido. Às vezes não sabe nem o que vai dizer, fica falando. Então você tem que se preparar antes,
Padre, olha, essa semana, ou não sei o que, a minha vida, eu pequei, nunca... A confissão é o pecado, não é conversa, não é. Tá? Às vezes é orientação na confissão, mas a confissão é o pecado. E se você está arrependido, se a gente tivesse fé, naquela hora a gente ressuscitava. Se você realmente pedisse perdão com toda a força, prometesse não pecar mais, você já era santo. Uma confissão era para santificar. Mas ele se confessa todo dia e fica na mesma coisa. Tem que fazer um esforço, mas tem que pensar, tá? Então todos esses sinais ainda hoje existem na Igreja Católica. Esses dias, ontem eu falei, hoje de manhã eu falei de novo. Esses dias morreu um artista aí, né? Todo mundo ficou emocionado, não sei o que. E ele vivia com um homem. Foi isso? Sabe quem é que eu estou falando? Aí teve missa de 7º dia. Pode não. Pode ter missa de 7º dia não. É contra o direito canônico. Você pode colocar a intenção, rezar por ele. Porque intenção rezar, a gente reza. Mas missa de 7º dia, pode não. Por quê? Porque ele fez uma opção de vida contra a igreja. Aí eu não entendo, porque se a pessoa fez uma opção de vida contra a igreja, depois que morre a família quer forçar, ele não fez uma opção, então por que vem para a igreja agora? E ele não manifestou nenhuma vontade de se converter em público. Se tivesse se manifestado, tudo bem. Quer dizer que está no inferno? Não, eu não sei quem está no inferno não. Acabei de dizer Judas, né? Se Judas se arrependeu, está no céu. Então a pessoa tem ainda a última chance? Tem. Se ele se arrependeu, está no céu. Mas publicamente ele assumiu uma vida contra a igreja. Dá para entender isso ou não? Então não pode ter missa de 7º dia. E o padre errou. O padre que celebrou errou. Porque o direito canônico não permite, proíbe. Certo? Então fique bem claro o que eu estou dizendo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Fé não é sentimentalismo não. As pessoas às vezes se baseiam por sentimentalismo, achando que é fé. Fé não é sentimentalismo não. Fé é coisa séria. Se a gente vive de acordo com a igreja, tudo bem. Aí merece realmente. Se não vive,